Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa política brasileira realmente fascinante chamada FAP. É um mecanismo super inteligente que conecta de forma direta a segurança no trabalho com os resultados financeiros de uma empresa. A pergunta que guia a nossa conversa é essa: será que é possível que, ao investir na segurança das pessoas, uma empresa acabe pagando menos impostos? A resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro sim. Mas para a gente entender a genialidade do FAP, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um sistema que, na essência, era bem injusto. Um sistema onde as empresas que faziam tudo certo acabavam, na prática, pagando a conta daquelas mais negligentes. Imagina só o cenário. Duas empresas do mesmo setor. Uma investe pesado em treinamento e equipamento e quase não tem acidentes. A outra negligencia tudo isso e tem um histórico bem ruim. No sistema antigo, pasmem, as duas pagavam exatamente a mesma alíquota de seguro de acidentes. Além de ser injusto, isso não criava incentivo nenhum para melhorar. E foi justamente para corrigir essa distorção que surgiu a solução, o fator acidentário de prevenção, ou simplesmente FAP. E olha, essa é uma das políticas públicas mais sofisticadas que o Brasil tem na área da Seguridade Social. Então, o que é o FAP, na prática? Pensa nele como um multiplicador, um termômetro de desempenho. Ele vai de meio, ou 0,5, para aquelas empresas com a melhor performance em segurança e pode chegar até 2, para as que têm o pior desempenho. Esse número é, então, aplicado na taxa base de seguro da empresa, ou seja, ele recompensa quem faz a lição de casa e gera uma consequência financeira real para quem não faz. E o mais interessante é a história de origem do FAP. Ele não nasceu numa canetada em Brasília. Ele começou no mundo académico, como um modelo teórico, numa tese de doutorado, lá em 2006. Deu tão certo que, em 2010, virou política pública nacional e, hoje, influencia a economia inteira do país. A mecânica por trás do FAP é bem parecida com a do seguro do nosso carro, sabe? Se a gente dirige com cuidado, não se envolve em acidentes, o nosso prémio fica mais baixo. Com as empresas é a mesma lógica. Aquelas que gerenciam melhor seus riscos de segurança pagam menos imposto. Simples assim. O cálculo é bem direto. Tudo começa com a taxa base do setor, o chamado SAT. Depois, o desempenho individual de cada empresa, ou seja, a frequência, a gravidade e o custo dos seus acidentes, gera aquele multiplicador FAP único. No final, é só multiplicar um pelo outro para chegar na taxa efetiva. É simples, mas tem um poder de transformação enorme. E aqui, a gente vê o impacto disso em números. Vamos pegar duas empresas num setor onde a taxa base é de 2%. A empresa segura, com FAP de 0,7, vai pagar só 1,4%. Já a empresa negligente, com FAP de 1,80, vai pagar 3,6%. A diferença é mais do que o dobro. Isso mostra o verdadeiro poder financeiro desse incentivo. Para deixar isso ainda mais concreto, para uma empresa com uma folha de pagamento de 10 milhões de reais, essa diferença pode significar uma economia de 220 mil reais por ano. É dinheiro que poderia, por exemplo, bancar um programa de ergonomia novinho em folha. O FAP realmente transforma a prevenção numa vantagem competitiva. Mas, olha, o FAP é muito mais do que só um número, do que só um cálculo de imposto. Ele funciona como um verdadeiro espelho que revela a maturidade e os valores de uma organização. Essa frase do criador do modelo FAP, o Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, resume essa ideia perfeitamente. O ponto-chave não é só decorar a fórmula, mas sim entender o que aquele número está dizendo sobre o compromisso real da empresa com o bem-estar da sua equipe. Então, no fim das contas, o FAP é mais do que um imposto. Ele é um raio-x. Ele reflete o impacto real das políticas de segurança, ele serve como uma medida da responsabilidade social da empresa e, claro, promove justiça, fazendo com que quem gera mais risco para todo o sistema pague uma parte maior dessa conta. Ele alinha a saúde financeira com a saúde humana. Então, qual é a grande mensagem por trás de toda essa política transformadora? Qual é a missão que o FAP cumpre de uma forma tão eficiente? A conclusão principal é essa. O FAP demonstra, em termos financeiros, preto no branco, que prevenção não é despesa. Na verdade, é um dos investimentos mais inteligentes que uma empresa pode fazer. Ele cria uma ponte perfeita entre o que é bom para as pessoas e o que é bom para os negócios.
E a gente termina com essa ideia poderosa do criador do FAP. Prevenir é a forma mais inteligente de lucrar, não apenas pelo lado financeiro, mas porque o maior retorno de todos, a redução do sofrimento humano, esse é simplesmente imensurável. No fim de tudo, o bem-estar e o bom resultado não são apenas compatíveis, eles são, na verdade, a mesma coisa.